A abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E nós leremos do versículo 12 até o versículo 28, que é o último versículo deste capítulo e desta epístola. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 28, diz a infalível palavra de Deus: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Oremos, irmãos. Diante de nós, ó Deus, está a tua palavra, que foi lida e precisa ser, Senhor, exposta. Ela é necessária, ó Deus, para nós. Em si mesma ela é completa. E ela foi preservada, ó Deus, para que o teu povo seja instruído, para que a tua verdade seja anunciada, para que, ó Deus, como tu mesmo determinastes pela ministração dela e a ação ordinária, esta seja acompanhada pela fé e possa trazer salvação a todos os que a ouvem. Então, ó Senhor, concede-nos a tua graça, o teu Espírito, a unção do Espírito, ó Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida nesse momento, porque eu preciso transmitir, Senhor, a tua palavra, mas com fidelidade, com clareza, sem palavras humanas, no que diz sentido ao conhecimento humano, à interpretação humana, ao entendimento humano, mas, ó Deus, falando aos homens, possamos falar, Senhor, a partir de Ti. Então, ó Deus, se conosco, nós te pedimos, com os que ouvem, todos aqueles que estão ouvindo nesse momento e hão de ouvir, terão a oportunidade de ouvir essa palavra, Senhor, dando entendimento, compreensão. Prepara os corações, ó Deus, como o agricultor prepara a terra para receber a semente. Dá, Senhor, ouvidos, mente, ó Deus, para entender. Senhor, nós te pedimos, concede salvação, ó Deus. Se porventura há vidas que ainda estão com seus corações duros como pedra, faz, ó Deus, a obra que somente Tu podes fazer. O transplante, a operação, ó Deus, que é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne.
Realiza, ó Deus, um novo nascimento, porque só Tu podes fazer isso, ó Deus. Nenhum homem pode nascer por si só de novo. Ele não tem essa capacidade. Transforma, Senhor, as vidas, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão dessa noite é Atitudes requeridas de uma igreja madura. Eu vou repetir. Atitudes requeridas de uma igreja madura. A igreja de Tessalônica, sem dúvidas, era uma igreja verdadeira, uma igreja que apresentava as 3 principais virtudes do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Aqueles irmãos tinham uma fé operosa, Paulo diz isso no início da carta. Diz também que eles tinham um amor abnegado, ou seja, eles abriam mão do seu próprio interesse e não tinham dificuldade de fazer isso. E eles tinham uma viva esperança, que era a esperança na volta de Cristo. E foi uma igreja que viu o ministério do apóstolo Paulo ser atacado, e ela também foi muito atacada, mas ela se manteve firme em meio a muita tribulação, não foi pouca. Uma igreja que, pela sua firmeza, se expandiu, repercutiu. Paulo diz em toda a Macedônia, a Acaia e muitos outros lugares, e ela se tornou uma igreja modelo, uma igreja de referência. Mas essa igreja, a gente precisa lembrar que era uma igreja nova, relativamente nova, que ainda tinha muito para crescer, muito para amadurecer. E foi esse um dos motivos em que o apóstolo Paulo enviou Timóteo, porque ele estava preocupado com o estado da fé daqueles irmãos. Mas Timóteo trouxe notícias alentadoras para o apóstolo Paulo. Mas Paulo disse: eu tributo ações de graças a Deus. Ele disse isso no capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Eu tributo graças a Deus por causa de vocês, meus irmãos. Eu estou alegre por vocês diante de Deus, pelo que Timóteo trouxe, e eu continuo orando, preste bem atenção, noite e dia, com muito empenho, porque eu quero ver vocês pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então imagine os irmãos, uma igreja modelo, mesmo assim precisava de cuidado com as suas deficiências. Por essa razão, Paulo começa a instruir aqueles irmãos sobre a volta de Cristo. Eles estavam com a expectativa de Cristo voltar, mas essa expectativa era uma expectativa sem sabedoria. Eles estavam inquietos e acreditavam que Cristo ia voltar tão rapidamente que começaram a ter atitudes erradas, trazer problemas para a igreja, mau testemunho para os de fora. E aí Paulo vai instruindo esses irmãos: irmãos, vocês precisam viver de modo ponderado, equilibrado, de maneira sóbria. Vocês não estão vivendo dessa maneira. O que Paulo desejava, irmãos, é que esta igreja, a igreja de Tessalônica, trilhasse pelo caminho da maturidade. E a maturidade não é apenas aquilo que se fala. Você não considera uma pessoa madura só por palavras adequadas que ela pronuncia, por ideias adequadas, mas sobretudo pela sua postura, pelo aquilo que ela faz. Porque ser maduro é agir de forma virtuosa, apropriada, adequada para a circunstância, para o momento, sem você se deixar levar pelas circunstâncias a qual você está naquele momento, sem se deixar levar inclusive pela sua própria vontade. A igreja, irmãos, nada mais é do que a composição de muitos membros. Então uma igreja madura é uma igreja em que a sua membresia age de maneira virtuosa, acertada,
Por isso, irmão, nesse sermão, de acordo com o texto que nós lemos, nós veremos as atitudes de uma igreja madura com relação a 4 grupos. Nós conseguimos identificar e separamos aqui 4 grupos. Paulo vai dizer: meus irmãos, eu rogo a vocês que vocês ajam dessa maneira. E o primeiro grupo a qual Paulo se dirige para que aqueles irmãos ajam, para que eles tenham uma atitude madura, são os líderes. Então a pergunta que eu quero responder nessa noite para os irmãos é: que atitudes os membros de uma igreja madura devem ter? Em primeiro lugar, para com seus líderes. Observe se não é isso que o apóstolo Paulo fala nos versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Paulo está finalizando esta carta, está concluindo essa epístola. Como já colocamos antes para os irmãos, dando graças a Deus por esses irmãos, orientando algumas questões, estimulando para que eles continuassem firmes nas suas virtudes, mas havia algumas questões que eles precisavam melhorar e outras que eles precisavam amadurecer, ficarem mais maduros. A primeira coisa que eles deveriam fazer e manifestar isso, manifestar a sua maturidade, era para com os seus líderes. Porque uma igreja madura não apenas tem em alta conta seus líderes, como também manifesta isso por meio de atitudes. Veja, a maturidade ela é demonstrada principalmente com atitudes, com ações. Uma igreja madura sabe que Cristo é o cabeça da igreja, e por conta disso ele não deixou a igreja sem um cabeça, ou seja, sem uma liderança. Daí Deus conceder dons aos homens para que sirvam a igreja, para que cuidem da igreja, trabalhem pela igreja. E vejam, irmãos, que a razão para que a igreja tenha o apreço é por causa do trabalho que eles realizam. Paulo deixa isso muito claro. Não é só pelo fato do cargo em si, da posição, não porque aqueles foram simplesmente colocados ali por isso, não porque eles são colocados de forma hierárquica, mas seu trabalho é o motivo principal da estima que a igreja deve ter por eles, porque o trabalho em si é um trabalho árduo. A igreja não deve ter consideração para com seus líderes por causa da sua simpatia, não deve ter por causa do seu temperamento, por causa do seu carisma, ou nada parecido. Entendam? O apóstolo Paulo quer que aqueles irmãos sejam maduros. Uma criança, uma pessoa imatura, age para com o outro dependendo das características do outro, se ele simpatiza ou não. Uma pessoa que é imatura diz: eu nem fui com a cara de cicrano. Não é assim que a pessoa diz? Nem fui com a cara de cicrano, nem conhece, nem viu, nem falou, simplesmente diz: eu não fui, e começa a não dar atenção e às vezes até desprezar. Isso é uma atitude imatura. Paulo não quer isso na perspectiva, principalmente dentro da igreja. Quer que a igreja trate os seus líderes por conta de características pessoais. Ora, irmãos, cada um tem uma característica, nós sabemos disso, tem uma personalidade, tem um temperamento, tem um jeito, tem uma maneira de agir. Paulo disse: considerem eles pelo trabalho. E é por isso que vocês devem considerar, porque se assim não for, se vocês passarem como crianças imaturas ou pessoas crescidas imaturas,
a tratar por conta de tais características, vocês vão com facilidade, com muita facilidade, colocar dentro da igreja falsos obreiros, falsos mestres, hereges. Por quê? Porque vocês simpatizaram ou não com eles, vocês gostaram de tais características, vocês consideraram, ele tem tal formação, vai ser bom, sem considerar a essência. Porque os falsos, os preguiçosos, os ociosos, os aproveitadores devem ser rejeitados. Agora tem muito falso profeta simpático, com excelente oratória. Até o apóstolo Paulo disse: não fui ter com vocês com palavras rebuscadas. Quem fazem isso são os falsos. Eu venho para vocês falar com uma palavra simples, a palavra de Deus. Então ele diz: considerem o trabalho que eles fazem. Quem são esses líderes que o apóstolo Paulo se reporta para aqueles irmãos? São os, em primeiro lugar, os que trabalham entre vós, os obreiros, os trabalhadores. Quem são esses? São aqueles que se empenham no interesse da igreja, aqueles que estão realizando o grande labor espiritual, aqueles que estão explicando o evangelho, aqueles que estão aplicando o evangelho a situações concretas, aqueles que estão advertindo, admoestando, auxiliando, encorajando. Depois Paulo disse: os que presidem, os superintendentes, aqueles que foram colocados ali na igreja para presidir, para estar acima dos irmãos, para conduzir a igreja administrativamente, para conduzir o culto. O que Paulo está falando, irmãos, no geral, aponta para a pluralidade pastoral. Os que admoestam são aqueles que despertam a mente dos irmãos para obedecerem aos mandamentos de Deus. Já imaginou? Se você só respeitar, eu gosto muito daquele pastor, sabe por quê? Porque ele sempre tem uma palavra boa. O que é uma palavra boa? Será que é aquela palavra que me agrada, que afaga o meu ego? É isso que é uma palavra boa? Ou a palavra de Deus é a boa palavra? Nós acabamos de ler em Deuteronômio 32, o que foi que Moisés disse ao povo, meus irmãos? Era a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Moisés estava para morrer, irmãos. Ele podia ter fechado com chave de ouro, né? O que é que a gente diz no dia de hoje? Vamos fazer a média, vamos fazer uma... Moisés podia, já vou morrer mesmo, Deus disse que eu vou morrer, eu nem vou passar aqui, não vou passar esse rio não, eu vou ficar do lado de cá. Então eu vou morrer, mas eu vou deixar uma lembrança boa na mente dos irmãos. Fez isso não, o que Deus disse para ele, ele disse para o povo, e nós acabamos de ler aqui. Então estes aqui, irmãos, são aqueles que vão prestar contas a Deus. Hebreus 13:17 diz: obedecer aos vossos guias. Os guias são os líderes, e sede submissos para com eles, porque eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Não há nenhum proveito para a igreja quando ela trata seus líderes da forma errada. Ao invés de lhes trazer alegria, lhes traz dor, porque você geme quando está com dor, você geme quando está com agonia de espírito. O espírito angustiado traz gemidos. E Paulo diz: qual é a atitude que aqueles irmãos devem ter para com eles? A primeira é acatá-los com apreço. Por que Paulo diz isso?
Porque a igreja precisa entender que os líderes são dádivas de Deus à igreja. Deus lhes concedeu autoridade espiritual, e eles devem ser aceitos no Senhor. Nós vimos na exposição de 1 de Pedro que eles não devem ser dominadores do rebanho, ditadores, exploradores, mas exemplos e servos acima de tudo. Então estes devem ser tidos em alta conta, porque a liderança espiritual é uma grande responsabilidade, é uma tarefa difícil, as batalhas, os fardos são muitos, e infelizmente, na maioria das vezes, o encorajamento é pouco. Então Paulo está aqui estimulando aqueles irmãos a não economizarem no encorajamento e na intercessão a favor dos líderes. Outra atitude que Paulo mostra nesse texto aqui é amá-los em máxima consideração. Então, como irmãos, os líderes estão entre vós, e como líderes eles estão sobre vós no Senhor, estão presidindo no Senhor. Estar entre e presidir ao mesmo tempo não é fácil, daí eles precisam ser obedecidos sempre quando forem fiéis às Escrituras. Veja, não é uma obediência cega, não está falando disso aqui. Quando forem fiéis ao Senhor. Então aqui deve haver um amor mútuo do líder para com os irmãos e dos irmãos para com o líder. E qual é o resultado desse comportamento? Paulo diz no finalzinho do versículo 13: a paz, vivei em paz uns com os outros. Ele está dentro desse versículo, ele está dentro dessa ideia, que quando houver apreço pelos líderes, haverá harmonia no seio da igreja. Quando não há apreço, quando há desprezo, não há paz, não há paz. Hendrickson, comentando este versículo, diz assim: parem com as reclamações, em lugar de criticar constantemente os líderes, seguir suas instruções, de modo que a paz venha reinar. Esse, irmãos, é o comportamento requerido de uma igreja madura para com os seus líderes. Mas Paulo também traz orientações para outro grupo, a partir do versículo 14, e é a segunda lição do sermão. A atitude que a igreja deve ter para com os irmãos, ou seja, uma atitude madura. Qual é a atitude madura que os irmãos devem ter uns para com os outros? Olha aqui a partir do versículo 14: exortamo-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nós temos, irmãos, reiterado uma máxima que se encontra na Escritura, mas muitas vezes é esquecida pela igreja. É que Deus não coloca um membro no corpo de Cristo para ser um mero espectador, um ator. Deus não chama você para você ficar como se fosse no teatro, sentado nas poltronas, assistindo ao espetáculo. Deus não chama você para isso. Fique atento. Nós vimos, Paulo disse em primeiro lugar, uma igreja madura tem a atitude correta para com seus líderes. Por quê? Porque Deus dá os líderes para a igreja para equipar os membros a servirem aos irmãos. É por isso que Deus dá líderes, para que os irmãos fiquem equipados, para que os irmãos desenvolvam o seu sacerdócio. Essa é uma doutrina, irmãos, muito bem fundamentada, principalmente trazida à tona na reforma. Se entende lá
1 de Pedro 2,9, quando diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo cristão é um sacerdote. Daí a doutrina, o sacerdócio universal dos crentes. Daí se entender, irmãos, que Deus não colocou na igreja os líderes para fazerem a obra toda, enquanto os outros membros ficam apenas observando. Há irmãos que pensam que porque a igreja sustenta o pastor, os pastores devem fazer todo o trabalho, enquanto eles ficam omissos, só recebendo as instruções do banco, e algumas vezes ficam dando ordem. Paulo, escrevendo aos Efésios e aos Tessalonicenses, derruba por terra qualquer pensamento desse tipo, e um membro maduro de uma igreja, ele é um colaborador assíduo, constante do evangelho, ele entende o seu papel, o sacerdócio que Deus lhe deu, ele trabalha em harmonia, em conjunto, ele atenta para os objetivos do corpo. A igreja na Bíblia é comparada a um corpo com muitos membros, em que Cristo é o cabeça. Então um crente maduro toma atitudes para que a igreja amadureça. Ele está ali ajudando os irmãos, ele não fica esperando alguém que faça, alguém mais capacitado, alguém mais disponível, quem tem mais tempo. Já disse aos irmãos, Deus não chama, irmãos, preguiçosos e ociosos, não. Observem, quais são as atitudes que o cristão maduro tem para com todos os irmãos? Ele é longânimo. Aqui está dizendo longânimo para com todos. Então essa é uma atitude. O que é isso? É ser paciente. Para ter uma igreja madura é preciso paciência. Meus irmãos, um membro fraco hoje pode ser um líder forte amanhã. O que é que você vai precisar? Ter paciência com ele. Você vai trabalhar ele. Você vai ajudá-lo nas suas deficiências. Você vai ajudá-lo nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Você vai ajudá-lo. Ele vai se fortalecer. Ele vai ficar maduro. E lá na frente, ele vai ajudar os outros. Mas para isso você tem que ter o quê? Paciência. Eu pergunto, irmãos, com toda sinceridade, olhando as atitudes do apóstolo Pedro, nós poderíamos afirmar que ele iria ser uma coluna da igreja no futuro? Impulsivo, inconstante, falador, ousado, reprovou até Jesus, irmãos. É muita ousadia, né? Por fim, todos nós sabemos, negou Cristo 3 vezes, no momento de maior necessidade. Cristo foi com ele, sabe o que? Paciente. Suportou Pedro negá-lo. Jesus ficou olhando, observando. Suportou negá-lo. Depois, quando ressuscitou, disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O cristão tem que ser paciente para com os outros. Perdão, para com todos os irmãos. Mas o crente maduro, ele também age para com os insubmissos. E o que ele faz com os insubmissos? Paulo disse: admoeste. Quem são os insubmissos? Aqueles que insistem em não obedecer às ordens de Cristo. Então, para que a igreja toda amadureça, é necessário chamar a atenção daqueles que propositalmente insistem em não manter o passo. O que é isso, irmãos? Estamos usando uma linguagem militar. Os soldados, quando estão em marcha, normalmente a gente faz isso no dia 7 de setembro, a gente vê bonito os soldados andando, né, marchando, todos no mesmo passo. Mas é horrível, né, ver um soldado num passo errado. Assim é horrível, irmãos, ver um irmão dentro da igreja insubmisso. Ou seja, a Bíblia diz: tome esse passo, ele toma outro.
ande nessa frequência, nessa velocidade. Ele disse: não, eu vou por aqui. Quem são os insubmissos? São os briguentos, os murmuradores, os contenciosos, os turbulentos, os obstinados, os que causam e fomentam divisões. Esses precisam ser censurados, porque isso não condiz com um cristão. Então, o que é que um cristão maduro faz com o insubmisso? Admoesta. Assim não, meu irmão. Não é assim que se procede dentro da igreja. Você está sendo rebelde, insubmisso à palavra de Deus. Que atitudes o cristão maduro tem para com os desanimados? O que é que ele faz? Quem são os desanimados? Em primeiro lugar, quem são eles? São aqueles que se preocupam demais com o passado e olham para o presente com desânimo. Aqueles que veem com muita facilidade as dificuldades. Aqueles que desanimam facilmente. Uma dificuldadezinha ele já desanima. Para ele, a estrada tem que estar toda pavimentada, sem nenhum buraquinho. Se tiver um buraquinho, ele: ah, meu Deus, já tem essa dificuldade. Tem uma pedrinha no meio do caminho, é só ele levantar a perna. Mas eu tenho que levantar aqui, e se tiver outra? Certamente, se tem uma aqui, vai ter outra, vai ter outra. Desanimam facilmente. Paulo diz assim: console eles por meio da promessa, encoraje-os a viver. Lembre para eles que Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mostre para eles que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que nós vamos enfrentar essas coisas. O crente maduro faz isso. E qual é a atitude do crente maduro para com os fracos? Paulo diz: eles precisam ser amparados. Esse fraco aqui é um fraco na fé. Normalmente, irmãos, o fraco na fé, a referência que se faz é aquele que vive muito debaixo das regras, o legalista. Pessoas muito exigentes, severas com os demais. Aquele que julga os outros com muita severidade. Aquele que com muita facilidade ele encontra o erro e já julga, e já requer dos outros uma atitude e diz: mas a Bíblia não diz isso, por que está agindo desse jeito? Agora ele é muito severo com os outros, normalmente não é severo consigo mesmo. Então ele enxerga o argueiro no olho do irmão, mas não vê a trave no dele. Esses são os fracos. Ampare esses coitados. Mostre para eles: meu irmão, você é muito duro com os outros, né? Mas diga: você está sendo tão duro com você mesmo, consigo mesmo? E se assim está acontecendo, você está fazendo isso para glorificar a Deus? Ou seu espírito é um espírito legalista? Porque o espírito legalista, ele foi condenado por Cristo, viu? E olha que Cristo cumpriu toda a lei, mas ele foi muito duro com os legalistas. Porque os legalistas, além de pegar a palavra de Deus, eles normalmente acrescentam regras. São o que Paulo diz: mandamento dos homens, tradição dos homens. Ele começa a estabelecer um padrão que não está na Escritura. Mas Paulo também diz que um cristão maduro, ele age da forma correta para com aqueles que lhe ofendem. Olha o versículo 15. Ele evita que alguém, o cristão maduro, tanto evita que alguém retribua o mal, como também se policia para não agir por meio dos seus impulsos, do desejo do seu coração. Então a atitude de um crente que é maduro é seguir o bem, é perdoar quem lhe tem ofendido. E pode ter certeza, meu irmão, dentro da igreja tem muita ofensa. Sabe por quê? Porque a igreja está cheia de pecador, viu? É bom lembrar disso. Então, muitas vezes, irmãos, nós ofendemos numa brincadeira, numa palavra inadequada,
Às vezes com intenção, às vezes até sem intenção, acontece. Você pode ofender o outro. A gente não sabe que situação o outro está passando. Ou você disse uma vez uma coisa ao irmão, depois disse outra palavra, o irmão juntou e disse: espera aí, o que é que ele está querendo dizer com isso? E se não tiver cuidado, entra na suspeita maligna, e aí o desastre é o início do desastre. O que é que o irmão maduro faz? Não fica fazendo essas coisas, não fica alimentando isso. Por que não foi aqui? Por que não foi ali? O irmão fez alguma coisa? Por que você não perdoa? Por que você fica procurando coisas? Perdoe. Isso é a atitude de um crente maduro, amadurecido na fé, consciente. Não como um menino que fica com birra com qualquer coisa. Isso é atitude de imaturo. Veja as crianças, não diz uma coisa com outra, diz: você está com o cabelo despenteado, ele sai correndo, chorando para falar com a mãe: mãe, fulano disse que meu cabelo está feio. Na igreja, irmãos, acontece a mesma coisa. Paulo chama isso de meninos, de crianças, principalmente lá em Corinto, tinha um monte de crianças dentro da igreja. E ele disse: eu não posso falar para vocês como pessoas maduras, eu tenho que dar leite para vocês. Paulo não quer que isso aconteça com a igreja de Tessalônica, nem quer que aconteça com a nossa igreja. Quando isso acontecer, lembre: ó Senhor, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso perdoar, preciso ser maduro. Tanto tempo de igreja, tantos anos, e eu estou sentindo uma coisinha assim, uma pancadinha, como se fosse uma criança. Aqui, irmãos, nós temos orientações para uma disciplina mútua, a disciplina que deve ser exercida por todos os membros. É orientar, é admoestar, é animar, é instruir, é perdoar. Para que uma igreja amadureça, é preciso que a maioria, irmãos, dos irmãos hajam com maturidade. Então nós vimos até aqui atitudes de uma igreja madura com relação a dois grupos: aos líderes e aos irmãos. Mas uma igreja madura, irmãos, ela tem atitudes também para com a Trindade, para com Deus, para com Cristo e para com o Espírito Santo. Observem as orientações de Paulo do versículo 16 ao versículo 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Observem que um cristão maduro é um cristão alegre. A alegria faz parte de um cristão maduro. Por que ele está alegre? E qual é a razão da alegria dele? Daí a atitude dele para com a Trindade. É porque ele está alegre em Deus. É porque sua alegria se fundamenta não nas circunstâncias, não, mas em Deus. Porque ele não fica alegre só quando as coisas estão dando certo. Neemias 8:10b diz: a alegria do Senhor é a vossa força. É aquilo que lhe dá força, é aquilo que lhe dá disposição. E o cristão maduro, irmãos, contagia os outros com a sua alegria. Por quê? Porque sua atitude para com Deus é de gratidão, é de alegria. Entende? Olha o versículo 17 agora. O 16 é regozijai-vos sempre, o 17 é orai sem cessar. Então, com relação a Deus ainda, o cristão maduro vive na dependência dele por meio da oração. Sua atitude é recorrer à oração sempre. Uma igreja madura é uma igreja que ora, que intercede, que pede, que ora segundo a vontade de Deus, que roga a Deus, que agradece a Deus.
Então, um cristão maduro, ele tem essa disposição para com seu Deus. É uma vida de oração. Versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, um cristão maduro tem atitudes de ações de graças. Então, ele agradece a Deus por quê? Por tudo. Tudo é tudo. Pelo perdão dos seus pecados, em primeiro lugar, em Cristo Jesus, pela redenção eterna, pelo sustento, pela proteção, pelos livramentos que Deus lhe deu. Mas ele agradece a Deus pelas adversidades, ele agradece a Deus pelas provações, pelos apertos, pelas aflições. Esse é um cristão maduro. O imaturo agradece a Deus pelas coisas, abre aspas, boas que Deus manda, e reclama das coisas ruins. Esse é um imaturo. O maduro, em tudo dá graças. Senhor, tem um propósito para isso. Senhor, não é para dizer que não está doendo, não. Diga a Deus que está doendo. Diga a Deus que está apertado. Tá? Ninguém está incentivando os irmãos a dizer o contrário, não. Coloque, mas Senhor, eu te agradeço, porque tu tens um propósito nessa dor. Os irmãos estão lembrados do apóstolo Paulo, né? 3 vezes orou para que Deus tirasse o espinho. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Por isso que ele diz: em tudo dai graças. Essa é a atitude de um cristão maduro. Esse tem visão espiritual. Esse não vê as circunstâncias só pelo imediato, mas ele enxerga a mão de Deus em tudo. E até pelo que ele não vê. Ele diz assim: Senhor, eu tenho um Deus infinito. Eu não vejo, mas Ele está vendo. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não entendo, mas Ele entende. Eu sou finito, Ele é infinito. Eu sou limitado, Ele é eterno. Veja, irmãos, muitas vezes quando as nossas atitudes, elas mostram o que nós entendemos que é Deus, quem é Deus para a gente. Versículo 19: um cristão maduro não apaga o espírito. Mas o que é isso? Não apagar o espírito. Como alguém pode apagar o espírito? Esse espírito aqui está em letra maiúscula, não é? Pneuma, está em letra maiúscula. Eu tenho poder para apagar o espírito de Deus? Bem, o Espírito de Deus é o próprio Deus. E se Deus é Deus, é aquele que, por meio da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Como é que eu sou um ser finito, limitado, e posso apagar o infinito? Aqui, irmãos, Paulo não está se referindo à pessoa necessariamente do Espírito Santo, mas apagar as graças concedidas pelo Espírito. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos, um exemplo bem conhecido. Davi, quando passou um tempo em pecado e estava definhando, com a mão de Deus pesando sobre ele, ele disse assim: restitui-me a alegria da salvação. Davi ali estava sem brilho, sua vida estava sem brilho, sem luz, sem vigor, sem ânimo, sem fervor espiritual. Sua atitude estava apagando a graça do Espírito na vida dele. Então, quando nós cedemos às nossas paixões carnais, quando nós entristecemos o Espírito, aquela luz, aquele brilho que advém da graça do Espírito, ela vai se apagando. É nesse sentido. Então, quando a gente cede à carne, aos desejos, quando nós cuidamos das coisas terrenas sem glorificar a Deus, nós apagamos o Espírito.
quando nós desprezamos os meios de graça, a oração, a leitura, a meditação, a comunhão, é como se espiritualmente falando, estivéssemos jogando água ou terra sobre o fogo. E os irmãos sabem o que acontece quando eu jogo água sobre o fogo, ele se apaga. Versículo 20, o que é que um cristão maduro faz? Não despreza as profecias. Essa profecia aqui, só para lembrar os irmãos, não é aquilo que vai acontecer no futuro, não. Infelizmente, né, a grande maioria dos cristãos nos dias de hoje, quando se fala em profecia, ele só pensa que essa palavra profecia significa aquilo que vai acontecer no futuro. Eu quero de novo lembrar aos irmãos que o que o profeta fazia era, recebia a mensagem de Deus e falava para o povo. Então Paulo está querendo dizer aqui o seguinte: a atitude do cristão maduro é ter o coração inflamado, aquecido, quando ouve os mandamentos do Senhor, são as profecias. Quando ele ouve a vontade de Deus para a sua vida, ele tem desejo de fazer, de cumprir. Paulo está dizendo aqui, não despreze a mensagem do Evangelho. Não despreze a pregação, o sermão, os ensinos verdadeiros, vindo de Deus por meio de homens capacitados por Deus. Não despreze quando um crente fiel abre a palavra de Deus e fala. Não despreze. Versículos 21 e 22. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Paulo está dizendo, o crente maduro tem discernimento. Julgue. É interessante, né, que Cristo disse, não julgueis para que não sejais julgados. Paulo disse, julgue. Os irmãos sabem que quando Cristo disse aquele julgar, é o julgamento temerário. Porque no mesmo contexto ali de Mateus, do Sermão do Monte, quando ele disse que não era para julgar, ele disse que é para julgar. Analise a situação. Analisar, irmãos, é julgar. O que você não pode é fazer pré-julgamento. Você tem que avaliar, todo crente avalia as coisas. O crente procura discernir, não ser precipitado. Ele pede a Deus para saber julgar corretamente, distinguir o que é correto, distinguir o que é precioso de bijuteria. Aí como é que ele faz isso? Ele tem que usar a palavra de Deus para isso, porque senão ele vai fazer um julgamento temerário. Usa a palavra de Deus para julgar, não seu pensamento, não sua experiência de crente, não sua vivência. Por isso que a atitude de um crente maduro é reter o que é bom, julga e retém o que é bom. Aqui, irmão, não está dizendo que, olha, julgar todas as coisas, retendo o que é bom. É diferente. Alguns pensam, não, eu tenho que experimentar de tudo para saber o que é bom. Não é isso aqui não, meu. Como é que eu vou saber se é bom se eu não experimentar? Isso aí é tolice. Alguém disse, olha, isso aqui é açúcar mascavo, é açúcar demerara. Você precisa comer para saber que é doce? Não precisa, né? A atitude do crente maturo é reter o que é bom. O contexto aqui, irmãos, dos versículos, ele dá claramente a entender que o que é que Paulo está dizendo? Retende o que é bom. Tudo que é pregado corretamente, tudo que é ensinado corretamente deve ser aceito. Toda palavra que não encontra base bíblica deve ser rejeitada. Isso significa abster-se de toda forma do mal. O que é bom, receba. Toda forma de mal, em especial o mal doutrinário, deve ser evitado, inclusive a aparência, inclusive a suspeita. E aí eu pergunto, por que muitas igrejas não amadurecem? Porque eles desprezam as profecias. Ele despreza o Evangelho. Ele despreza a palavra de Deus. Hoje, irmãos, infelizmente, com muita tristeza eu digo, as igrejas evangélicas
Existe algo terrível que é louvor à ignorância. Um pastor conhecido disse que a ignorância tem duas filhas feias. Uma é a heresia, outra é a superstição. Felizmente as igrejas hoje estão cheias de heresia e cheias de superstição. Por quê? Porque desprezam a palavra. A profecia, irmãos, está aqui. Tudo que Deus revelou para nós está aqui. Vou repetir: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso aqui é a profecia. O que nós precisamos para a nossa vida está aqui dentro, e a ela nada se acrescentará. Se quem acrescentar qualquer coisa, um tio, uma vírgula, todos os flagelos virão sobre eles. Hoje está se desprezando a palavra de Deus. A igreja parece que se acostumou com o maná, está enjoado do maná. Aí olha para trás e diz: estou com vontade de comer as cebolas do Egito. Um pão de mel dado por Deus em pleno deserto. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. Quando a palavra de Deus é pregada fielmente, é o maná que Deus está mandando nos dias de hoje para o crente se alimentar, porque Ele disse lá em Deuteronômio: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de onde? Da boca do Senhor. Que é isso? A profecia, a escritura, a palavra de Deus. E o povo tem rejeitado a instrução, porque as igrejas não amadurecem, porque desprezam as profecias. E o pior, não fica só na imaturidade não, vai definhando até o ponto de adotarem heresias, até o ponto de se tornar aquelas igrejas do Apocalipse. Tem aparência de viva, mas está morta. Por último, eu quero mostrar aos irmãos que a atitude os membros de uma igreja madura devem ter para consigo mesmo. Nós vimos para com os líderes, para com os irmãos, para com a Santíssima Trindade, e agora para consigo mesmo. Versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. O mesmo Deus da paz vos santifique. Deus, quando chama, os seus chama para serem santos. 1 de Pedro 1,16, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Por essa razão que a atitude que o cristão maduro tem para consigo mesmo é de buscar uma vida santa, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não tem como ter igreja madura sem santidade. Não há como ver a igreja santa se os membros não se empenham para ter uma vida santa. E por mais que seja Deus quem santifique, é a responsabilidade do homem seguir a santificação. Seguir é buscar. Da mesma forma que a salvação é dom, é responsabilidade do homem desenvolvê-la com temor e tremor. Filipenses 2:12. Somos santos, mas há algo que falta na fé do maior e melhor crente. Devido nossa condição ainda na carne, nosso amor esfria, a esperança nem sempre é viva, o nosso conhecimento é em parte, o pecado habita em nós. Salmo 40:17 diz que os santos são pobres e necessitados. Suas necessidades retornam continuamente sobre eles, e eles precisam de suprimentos diários. Então o crente maduro se esforça para ter uma vida santa.
e ele sabe que é sua responsabilidade se esforçar. Ele sabe disso. Mas ele sabe também que não é pela sua força que ele vai ser santo. Não é interessante? Mas ele tem a atitude de um crente santo. Ele busca as coisas santas. Ele tem interesse pelo que se é santo. Ele busca se ocupar no que é santo. E ele tem a confiança que Deus o santificará em tudo, porque ele vai pedir isso. Olha o versículo 24, se não diz isso: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele disse: eu vou rogar a Deus, porque ele prometeu. Não é por mim, é pela sua promessa. Concluindo, irmãos, os últimos versículos: irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja linda a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A atitude de um cristão maduro é de comunhão cristã. Comunhão. Ministrar uns aos outros, cumprimentar uns aos outros, encorajar uns aos outros. E eu pergunto se esta é a sua atitude. Você tem a atitude de um crente maduro e experimentado na palavra? Ou ainda está agindo como um neófito, como um infantil? Olhe para as suas atitudes e você logo vai concluir. Pergunte para você mesmo: que atitudes você tem para com os líderes, para com os pastores? Você os acata com apreço? Você obedece ou não dá a mínima para o que eles falam? Não, ele fala, eu vou ver. Ele está falando, mas ele é pecador. O que é que ele está dizendo? Está na Bíblia, mas não sei não, o preço é muito alto. Ele veio me falar, veio me exortar. Eu estou errado, mas eu não vou dar o braço a torcer não. Não gosto do jeito dele não. Eu preferia que ele fosse mais alegre. Eu preferia que ele tivesse assim um espírito mais jovial. Ele parece muito ranzinza, muito velho. Ele nem é velho, mas parece ser um velho. Gosto desse jeito não. Enquanto ele estiver aqui, eu vou tolerando ele. Mas se Deus mandar outro, eu vou agradecer a Deus. É assim que você faz. Quero ele não, mas estou olhando pela internet. Rapaz, tem tanto pastor bom por aí. Vou orar para Deus mandar um mais famoso, um mais conhecido. Esse nem conhecido tem. Rapaz, a igreja tem um canal, não tem nem 1000 seguidores. O pessoal não dá nem like. Qual é a sua atitude para com os líderes? Você promove a paz? Considera o seu labor? Considera que o trabalho dele é duro? Ou você acha que não, ele tem que passar por dificuldade mesmo? Ele não foi chamado por Deus? É para viver mesmo assim, na dificuldade. Tem que sofrer mesmo. É para viver pela fé. Ele está sofrendo, faz parte, viu? Faz parte do ministério. Você não faz nada, não vai lá, não consola, não pergunta se está precisando de ajuda. Não, esse é o ministério, meu amigo. Não viu não os profetas? É assim sua atitude? Não me parece isso que o apóstolo Paulo está dizendo, muito pelo contrário. Qual é a sua atitude para com os irmãos? Todos os irmãos. Você é longânimo para com todos? Ou só com os que você gosta? Não, eu sou longânimo, mas tem um que a gente gosta mais, né? Aí a gente se preocupa, liga, pergunta, conversa. E os outros? Assim, não tenho muito não, sabe? Ele também é meio chato, né? Aquele irmão é meio chato. É essa atitude que a gente deve ter para com os irmãos. Paulo diz, com todos ser longânimos. E com os insubmissos, o que é que você faz? Você exorta ou faz pareia com ele na rebeldia? É da panelinha. Então, vou fazer pareia com ele. Você exortar. Você, rapaz, está sendo submisso, rebelde. Ei, para com isso. Não, eu gosto de você, irmão. Mas isso aí está errado, viu? A Bíblia não diz isso não.
E aqueles que estão desanimados, você consola ou deixa para lá? Sabe, esse irmão só vive desse jeito mesmo. Eu já falei antes com ele. Uns 6 meses. Já está de novo. Do mesmo jeito. Não vou falar mais não. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? E os fracos? Você ampara ou deixa cair? E os que lhe ofendem? Você perdoa ou guarda mágoa? Dependendo daquilo que você faz, vai dizer se você é um crente maduro ou não. Que atitude você tem para com a Santíssima Trindade? Você tem uma vida de dependência de Deus, ou seja, uma vida de oração? Você tem uma vida de gratidão, ou você é um murmurador de carteirinha? Você obedece ao Evangelho? Tem uma vida de contentamento, uma vida alegre, sua alegria contagia os outros, ou sua tristeza contagia os outros? Você retém o que é bom e se abstém do mal, ou você está aberto a ser uma esponja para absorver heresia? Que atitude você tem para consigo mesmo? Buscando uma vida de santidade, está lutando contra seus pecados, está se esforçando para mortificar, ou está vivendo do jeito que acha melhor? Não, pastor, eu tento agradar a Deus, mas a gente, nem tanta terra, nem tanto ao mar, Então eu tento agradar a Deus, mas a gente tem que agradar também as vontades da gente. É assim que você tem atitude para com você mesmo? Você acha que isso vai fazer bem a você? Estamos no último domingo do ano, finalizando o ano. Muitos planos, a gente faz normalmente. Eu, na verdade, espero que essa mensagem, que você guarde no coração. Eu espero que você não finja que a mensagem não é para você. Diz, rapaz, era tão bom que fulano estivesse aqui, ouvindo. Era para ele essa mensagem. Espero que você não faça isso. Na verdade, eu desejo que você sinta dificuldade de dormir. Pensando. Vá para casa refletindo. Que você reveja o conceito de cristianismo, da sua atitude para com a igreja de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que sua desculpa de jogar a responsabilidade para cima do outro cai por terra diante da palavra, não se sustenta. Você sustenta isso conversando com um irmão. Realmente aquele irmão fez um mal, então justifica eu ter essa atitude para com ele. Isso você justifica um com o outro, irmão, mas diante de Deus da palavra não há justificativa. Cristo está se dirigindo a nós nessa oportunidade, aqueles que se dizem cristãos. Ele está dizendo: seja maduro, não seja criança, imaturo. Aquela igreja de Tessalônica, quando Paulo escreveu, era uma igreja nova, mas ele queria que fosse uma igreja madura, que aqueles irmãos tivessem atitudes de crentes amadurecidos. Porque como você quer que sua igreja seja madura, se você age com infantilidade? Como a igreja vai ser madura? Que Deus nos faça entender, irmãos, a sua mensagem, a sua palavra, e nos conceda essa maturidade necessária para nós e para nossas igrejas. Amém.